vocês provavelmente vão ter aula de oposição com outra pessoa, tá? Então, por isso, né, não fiquem assim, não fiquem tristes, mas vocês não vão ver nesse dia. Particularmente, acho que vocês vão ficar até um pouco aliviados, porque eu falo, e essa altura vocês devem estar até um pouco, meu Deus, ela não para de falar. Enfim, uma outra coisa que eu ia chamar a atenção de vocês, gente, é assim, cadê... Deixa eu achar aqui no nosso plano de ensino. Cadê? Ai, meu Deus, não tô achando. Bom, eu ia pedir para vocês, que agora eu não consigo, enfim, não vou conseguir olhar com muito detalhe. Eu ia pedir a vocês que quem não me procurou ainda para conversar sobre a pesquisa de mercado, por favor, me procure, tá? O Lucas já tá com a coisa andando bem, o Marco também, o Vitor também. Que bom que o Luiz entrou agora, que daí eu tenho a chance de falar com ele também. O Vinícius e o Gabriel, gente, eu sei que vocês estão aí, se não me engano, o Vinícius até já falou com uma menina de empreendedorismo para fazer alguma coisa junto, pelo menos uma informação que eu posso estar errada, mas eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Não, você falou acho que foi com o Vitor, não foi? Ou eu tô viajando? Foi com o Vitor. Eu sei que vocês estão se falando, e é aquela história, gente, vocês podem fazer a pesquisa de mercado em dupla também, não tem problema, só que assim, gente, pelo amor de Deus, não vai deixar para fazer essa meleca em último momento, porque, meu, assim, vai dar ruim, tá? Eu não quero ser chata, mas, assim, eu não tenho como reforçar mais a importância de vocês estarem ligados, que quanto mais cedo começar, melhor, tá? O Luiz, eu estou conversando com os meninos aqui, e seja muito bem-vindo, para pesquisa de mercado, tá? Então, eu sei que vocês estão enroscados, e essa semana eu soube que vocês tiveram muitas provas, mas assim, gente, não deixa muito para cima não, tá? Dia 30 agora, então, recapitulando, a gente não vai ter aula, e acabei de achar aquilo que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o nosso plano de ensino. Aqui, no dia 4 de novembro, seria o nosso último dia de aula. Eu tinha agendado o seguinte, para fazer as apresentações do plano da pesquisa de mercado aqui, tá? Então, existem duas possibilidades que a gente discute. Ou vocês gravam o vídeo, né, e aí eu assisto, atribuo nota, ou vocês fazem a apresentação ao vivo, tá? Particularmente, o que vocês toparem, eu tô dentro. Eu estou achando que talvez seja melhor gravar o vídeo e mandar o link para mim, porque é isso. Eu não sei se vocês vão estar com um monte de prova, entendeu? Então, tá com um monte de prova e ainda montar a apresentação pode ser uma coisa muito difícil para vocês. E assim, só para quem está perdido no planeta. Vocês vão fazer a pesquisa de mercado, tá? Pesquisa de mercado tem um monte de etapas. Primeira etapa, você tem uma ideia. Segunda etapa, você vai conversar com um grupo de 3 ou 4 pessoas, com base em um roteiro de entrevista que eu e você vamos montar juntos. Daí a gente vai pegar as respostas dessas entrevistas, colocar em um quadro, e com base nesse quadro, a gente vai montar um questionário, soltar no Google Docs, e a gente precisa de pelo menos 60 respostas, tá? E tem que ser 60 respostas válidas, ou seja, 60 possíveis consumidores. Não adianta nada ter 60 respostas de pessoas que não são clientes. Então, por exemplo, o Marco está desenvolvendo um projeto dele relacionado a acessórios masculinos, né? Não adianta ele ter 60 respostas de pessoas que não usam nenhum colar, entendeu? Que não usam nenhum bracelete. Então, né, dá trabalho. Aí, pegar o resultado dessa pesquisa, montar uma apresentação e ou apresentar nessa última semana ou gravar, né? Eu acho que é melhor gravar, mas se vocês quiserem apresentar, pode ser. O que vocês preferem? Apresentar no dia ou gravar e mandar o link? Para mim, tanto faz, para ser sincero. Realmente, que nem você falou, depende do dia. Tem que ver
vai ter provas ou trabalhos finais próximo da data, mas dependendo, para mim, tanto faz, gravar ou ao vivo. Eu tô falando isso, Gabriel, porque é o seguinte, assim, eu não, assim, eu quero resultados e eu espero um bom desempenho, mas eu não sou uma control freak, sabe? Uma louca por controle de ficar, né? Só que eu tô vendo que tem muita atividade, tem muita prova. Esse semestre, não sei se vocês perceberam, ele tá meio tumultuado, sabe? Então, tem muita gente mantendo trabalho, prova, etc., para as últimas semanas, entendeu? E isso me preocupa, porque, cara, eu quero que vocês se formem, sabe? Eu quero que vocês façam uma boa pesquisa, que vocês aprendam com o processo, que vocês façam com calma, né? Isso inclui também montar uma boa apresentação, né? Especialmente uma apresentação de uma pesquisa de mercado, ela é, vamos colocar assim, imaginem quando vocês estiverem montando essa apresentação, que vocês vão, é como se você estivesse tentando conquistar alguém, sabe? Você está basicamente destacando os pontos fortes daquilo que você faz, você está tentando vender a sua ideia, tá? É algo parecido com um processo de conquista de algum interesse amoroso, tá? Você vai dar o melhor de si, né? Você vai apresentar o melhor resultado, você vai tentar estar bem. E uma pesquisa de mercado tem essa função, você está querendo mostrar os resultados que provam que a sua ideia para em pé, ou seja, que ela é viável, ou se ela não é viável, quais foram os problemas apontados, tá? Porque também a gente não faz uma pesquisa para só confirmar aquilo que a gente pensa, né? A gente faz também uma pesquisa para ver se a ideia para em pé, se não para em pé, tá? Então, quem não me procurou ainda, gente, por favor, sabe, do fundo do coração, me procura, porque eu fico preocupada, tá, gente? Eu sinto profundo pesar e tristeza quando eu vejo alunos aplicados e bons tendo problemas, assim, de passar em disciplina, essas coisas, por coisas bobas, sabe, que poderiam assim, ser anuladas, né? É o caso, por exemplo, do Lucas, que eu senti vontade de dar um cascudo quando eu fui lançar as notas, sério mesmo. Com o Marco também já aconteceu episódios similares que eu sinto vontade de estrangular, porque não é falta de inteligência nem de capacidade. Vocês são meninos muito bons, muito inteligentes, mas que acabaram se embananando, tá? Desculpa falar esse tipo de coisa assim, mas gente inteligente, dedicada e boa, que se embanana, é o tipo de coisa que me dá aflição. Desculpa, gente. Bom, então, recapitulando, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma conversa de gente grande. E meninos, de novo, desculpa, tá? Desculpa. Realmente eu não queria deixá-los chateados nem nada do gênero. Desculpa se eu acabei fazendo isso. Bom, a gente vai falar na conversa de hoje sobre formas de gente grande de ganhar dinheiro, tá? Bom, Marco, eu fico feliz que você não tenha ficado chateado, tá? Porque eu sei que às vezes eu acabo usando exemplos meio malucos, sabe? Mas, gente, meu intuito não é nem ofender, nem chatear, nem fazer com que alguém se sinta mal, longe disso. Eu tento fazer a coisa ficar divertida, caricata, um pouco engraçada, principalmente para que vocês possam fazer associação, sabe? Tipo, esse tema aqui é de quando a minha tia contou aquela história maluca ali, né? E eu já fui aluno, entendeu? Eu sei que a gente sempre lembra daquelas histórias mais malucas. A gente consegue fazer relação mais facilmente com histórias mais malucas do que com exemplos, assim, exclusivamente seríssimos, né? E eu sei que, às vezes, né, eu, sei lá, dou algum exemplo maluco e que, de repente, deixa alguém, sei lá, sentido, chateado. Isso pode acontecer, mas, assim, de verdade, nunca é porque eu quis, sabe? Geralmente é porque eu fui idiota mesmo, mas não foi algo intencional e nem planejado, tá? O Gabriel tá aqui falando que depois da aula vai mandar mesmo. O Lucas tá falando, que não fico chateado. Fico feliz, Lucas, fico feliz mesmo. Bom, agora, gente, eu quero falar de uma coisa que eu acho que vai ser muito bom para vocês todos, tá? Que eu não tenho o quanto reforçar, o quanto
vale a pena investir nisso, que eu vou dizer na aula de hoje. Então, gente, olha, dentro das diferentes formas de você ganhar dinheiro na área de vocês, a mais ingrata, de verdade, é você trabalhar com o consumidor final, tá? Eu vou usar o Lucas de novo como exemplo, porque eu sei que ele teve uma ideia muito bacana, mas ele percebeu na pele o problema que eu vou destacar ao longo dessa aula, tá? O Lucas, ele tinha pensado numa ideia que é a seguinte: ele queria ajudar profissionais liberais, sabe, arquiteto, dentista, pessoas que não têm familiaridade com tecnologia. Ele queria, basicamente, ajudar essas pessoas a, por exemplo, criarem sites, criarem perfis em redes sociais, e ele serviria como programador / gestor dessas ferramentas tecnológicas. Eu acho a ideia boa? Eu acho, tá? Porque, gente, olha, eu não sei vocês, e eu também não posso dizer com comportamento de mercado só porque eu faço. Mas até médico. Eu vou pesquisar no Instagram, eu vou dar uma olhada no Facebook, eu vou dar uma olhada em resenhas, eu vou ver coisas do Google para ver a opinião das pessoas a respeito, tá? O ano passado, eu fiz uma cirurgia do nariz porque, basicamente, eu roncava muito. Meu nariz era todo zoado, eu tinha desvio de septo, enfim. E eu não quis um determinado anestesista porque ele tinha não sei quantos processos. E eu dei uma sondada no Google e falei, nossa, por favor, esse não. Pedi para a Unimed e consegui o intuito. Então, a ideia que o Lucas estabeleceu, cara, era show, tá? Qual que é o problema? O Lucas, ele foi atrás de um monte de gente para conversar, para identificar necessidades, para verificar preço. Só que o que eu acabei de falar para vocês? Trabalhar com o consumidor final é um inferno, porque a criatura não sabe o que quer, não sabe quanto pagar, não sabe o que gosta, não entende de especificação de sistema, acha tudo caro, fica colocando defeito em tudo. Enfim, é muito trabalho e pouco dinheiro, tá? O Lucas está aqui falando que tem gente que não respondeu até hoje. E ele é um menino educado, gente. Né? Acho que vocês conhecem o Lucas pessoalmente. Ele é um menino educado, ele é um menino gentil. Ele não deixa ninguém desconfortável, ele é polido. Tipo, né? A pessoa não... Enfim, os respondentes, os consumidores finais, pessoas físicas, são muito difíceis de trabalhar, tá? Como eu disse, muito trabalho, pouco resultado, tá? Em termos de vendas. Então, por exemplo, vamos pegar o Marco de exemplo, tá? O Marco está aqui e ele desenvolveu também uma ideia muito bacana, né? Vender acessório. E eu, assim, de verdade, eu acho show mesmo. Curiosamente, Marco, até falei com meu irmão essa semana sobre essa questão de roupas, moda masculina, e tive uns insights bem bacanas. Mas, enfim. E aí, o que acontece? O Marco, por exemplo, ele lançou um site vendendo peças, né? Uma pulseira, por exemplo. Vamos supor que ele vai vender uma pulseira muito bonita, show, de uma marca super bacana, por R$80. Então, uma unidade de produto vendida, R$80. Ele vai ter todo o trabalho de processamento, manutenção de site, promoção, divulgação de marca, para cada venda gerar, em média, R$80. Ao passo que, se ele focar distribuição de produtos para empresas, ou seja, ele fornecer produto para pessoa jurídica, ele vai ter que ter uma estrutura, né? Mesma coisa, divulgação, propaganda, faturamento, não sei o quê, mas com cada valor de venda, né? Cada pedido com R$3.000, vendendo para lojistas. Então, assim, é um trabalho que é similar em algumas medidas, mas pelo menos paga mais. É por isso que existem tantos profissionais da área de vocês e também do varejo no geral, que só vendem em atacado, que só lida diretamente com o lojista. Porque já que é para passar raiva, que seja pelo menos passar raiva ganhando mais,
tá? Então, a lógica da conversa que a gente vai ter hoje é essa. Galera, eu quero que vocês sejam ricos, tá? Existem diversos... Oi, Marco. Não, mentira, só ia ressaltar que o que eu percebi é que vocês têm que dar sempre valor pro seu produto, né? Porque o consumidor pagando R$ 10 ou R$ 200, ele sempre vai reclamar do mesmo jeito. E você estava falando sobre fornecedores, eu acho hoje em dia muito difícil você encontrar bons fornecedores, porque eu acredito que eles não estão ligados sobre fazer publicações e tal, porque eles já devem ter grandes empresas que tá fechado com ele. Então, eu pelo menos, no ramo de acessórios masculinos, eu tive, nossa, uma dificuldade para encontrar alguém que trabalhasse com bons produtos, né? Aquela história, o cara já fechou, já tem uma cartela de clientes estabelecidos, então ele olha um pouco de lado para a pessoa que está começando. Particularmente, né? Tudo bem que você vá valorizar a sua cartela de clientes já consolidada, mas eu também acho um erro você ter zero preocupação com você estar ali sempre buscando ter uma carteira de clientes um pouco mais variada. Por quê? Se o seu cliente grande quebrar e boa parte da sua venda estiver focado só em um único perfil de cliente ou alguns poucos clientes, você está no óleo, tá? Você quebra. Foi mais ou menos o que aconteceu com a cidade de São Bernardo do Campo. A Ford fechou, a Mercedes em São Paulo fechou, a Mercedes Caminhões, e existiam fábricas que vendiam exclusivamente para a Ford ou exclusivamente para a Mercedes. E elas quebraram também, né? E eu sinto muito que isso esteja acontecendo com você, Marco, mas é uma certa... de novo, entendemos os motivos, mas é prepotente você agir dessa forma, porque é bom você ter uma carteira de clientes potenciais atuais minimamente variada para você não ficar tão na dependência de uma única pessoa. E eu faço ideia da raiva que você passa, sabe? E outra coisa que o Marco comentou que é importante é o seguinte: a gente tem que valorizar o nosso pacote, tá? Aquela história. Se você não enxergar benefícios, se você não enxergar vantagens naquilo que você está entregando, existem duas possibilidades. Ou você realmente não está entregando, você tem ciência que você tem muitas fragilidades naquilo que você está fazendo, e nesse caso, lógico, melhore. Ou dois, né? Vá cuidar da sua autoestima, da sua percepção profissional, porque isso pode te prejudicar muito, tá? Especialmente quando você vai trabalhar de forma autônoma, como é o caso que vai acontecer com muitos de vocês. Alguns de vocês serão freelancers, outro tanto vai trabalhar como empresa, mas independente de como for, é importante que vocês tenham noção do valor daquilo que vocês estão entregando sempre, tá? E se vocês perceberem que tem fragilidade, tentar melhorar. Então, gente, o mercado organizacional, ele é um mercado mais objetivo e um pouco mais racional. Por que isso, gente? Porque o mercado organizacional, você está vendendo de empresa para empresa. Então, não é você tentar vender um produto para o tião da venda que não sabe nem o que significa que você está falando. Você vai estar lidando com pessoas num pé de igualdade. Então, a empresa que está comprando entende tanto ou mais tecnicamente daquilo que você está vendendo do que você. Então, é um processo mais demorado, é um processo mais cuidadoso, mais trabalhoso, mas que, quando a venda é fechada, o valor de cada pedido compensa toda a raiva que você passou, tá? Vou dar um exemplo que vocês provavelmente já ouviram. Muita gente da agronomia, não só em Monte Carmelo, mas da agronomia do país, tá? Essas pessoas vão trabalhar com vendas, por exemplo, na Bung, que é uma grande processadora de grãos, né? Ou então vão trabalhar com venda de tratores. E aí eu já ouvi algumas pessoas falando a seguinte besteira: ai, mas fulano estudou para virar vendedor, assim, lidando com um certo descaso com vendas.
E aí, gente, é uma coisa que, assim, eu acho tenebroso, porque eu acho que um bom vendedor é uma habilidade única que todo mundo aqui queria ter. A pessoa que tem capacidade de vendas, que tem persuasão, ela sempre vai se dar bem, independente de como o mercado estiver, né? E, detalhe 2, esse segmento de vendas de sementes, de grãos e de tratores oferece remunerações tão espetaculares, tão bacanas, tão assim show para a pessoa que trabalha na área, que eu acho um absurdo ter gente que fala com, vai trabalhar com venda, porque realmente não entende como é que o dinheiro funciona, sabe? A atividade de vendas é muito legal e vocês todos, em alguma medida, vão ter que aprender a vender o peixe de vocês, tá? Mas saibam que a compra organizacional ela é um processo um pouco mais complexo, dá trabalho, mas maiores rendimentos. Então, tem todo o conteúdo da aula, vocês vão ver depois o conteúdo. Lógico, abordar alguns pontos aqui com vocês, mas tem uma coisa que eu não tenho como destacar mais, tá? Vocês 4, né? O Vinícius caiu agora há pouco. Vocês 4 estão da metade para o final do curso. Nenhum de vocês está no comecinho do curso, né? O Gabriel, você está, acho que agora no 4º semestre, não era? Eu acho que estou no 5º ou 6º. Não, estou no 6º. Tá no 6º. Tá todo mundo da metade para final já. O Luiz Gustavo também. Então, assim, para você conseguir se candidatar, o Luiz está no começo. É que você comentou que que você teve alguns percalços aí no caminho, acabou que eu me embananei. Mas, Luiz, vale que você trancou e voltou. Mas, né, eu acho que isso vale para você também, de toda forma. O cliente organizacional, ele quer evidências concretas de que você dá conta de entregar aquilo que você prometeu. O que são evidências concretas? Resultados, né? Vocês 4 estão no curso de sistemas. Existe aí um escopo, ou seja, inúmeros objetivos e produtos que vocês aprendem a fazer ao longo do curso. E vocês precisam começar, gente, quem não tem ainda, por favor, presta atenção, portfólio. Para você conseguir fechar clientes organizacionais, que são os que mais pagam, montar portfólio. O que é portfólio? É um catálogo de clientes, produtos e serviços que vocês têm, que vocês desenvolvem, que em linhas gerais, prova por A mais B, qual é o poder de fogo que vocês têm, tá? Tem aquele ditado, que quem tem boca fala o que quer. Isso vale também para o mercado, tá? Não adianta só você se comprometer, falar que vai fazer, porque o mercado organizacional não funciona assim. Você precisa de garantias de que tudo vai dar certo. Vou dar um exemplo assim, esdrúxulo, extremo, de falta disso. Em Monte Carmelo, no nosso campus, acho que vocês separaram que o bloco B, onde a gente tem aula, demorou muito para ficar pronto. Lá no bloco A, teve um lado inteiro de sala de professor que não ficou pronto, que ficou enrolado. O que aconteceu? A empresa, Garganta, que falou que ia fazer e que ia acontecer, não entregou. Ou seja, teve problema de contratação? Teve, tá? Faltou o quê? Avaliação de histórico da empresa e capacidade financeira de entregar o produto, tá? O Marco está aqui falando que o portfólio é uma forma de gerar credibilidade para quem não tem conhecimento do seu trabalho. Sim, tá? E especialmente, Marco, uma coisa que não tem jeito. Nós somos animais racionais, mas até certo ponto. Nós acreditamos na força da referência. Então, se você tiver um portfólio que liste clientes importantes, relatos de clientes válidos, importantes, sólidos, você já passa a ser visto com outros olhos. Então, na área de vocês, não é raro que existam pessoas trabalhando assim na faixa ou cobrando muito pouco só para poder colocar aquele cliente no portfólio. Eu acho isso um absurdo, tá? Porque eu acho que trabalho nenhum deveria ser gratuito. Mas, por outro lado, para construção de portfólio, aí talvez, sabe? Acho que a única circunstância, entre aspas, válida para isso.
tá? Então, assim, ajudem as empresas a contratarem vocês. Tá? Então, para vocês conseguirem fechar pacotes bacanas de venda de produto, entrega de serviço, comecem a montar um portfólio. Estou falando sério, isso acho que deveria ser para ontem, né? O mercado organizacional, ele tem algumas características que são predatórias mesmo, tá? Uma das características predatórias é o que a gente chama de comoditização. O que é isso? Nosso amigo Marco acabou de explicar. Comoditização, basicamente, é quando o seu cliente não vê diferenças entre aquilo que você faz e que o seu concorrente faz. É quando o mercado, por um motivo ou outro, passa a oferecer mais ou menos as mesmas coisas, tá? Então, o que acontece numa situação dessas? Acontece leilão de preço. E, tia, o que é leilão de preço? Vou contar. Por exemplo, vamos pegar um grande hospital regional, por exemplo, o Hospital Universitário, que fica em Uberlândia, que é enorme, está atendendo gente de todo tipo de doença. Por ser um órgão público, ele não pode comprar um pacote de gases sem licitação. Licitação é um processo no qual os fornecedores se cadastram lá no site do governo para poder vender. E aí, quando tem que comprar gás, o hospital avisa, precisamos de gás. Daí os fornecedores vão lá, se cadastram e ganha a pessoa que oferecer características técnicas mínimas e preço. Ou seja, hospitais, às vezes, não compram o melhor produto e nem o mais durável. Eles pegam o minimamente aceitável e o mais barato. É isso que eles chamam de eficiência administrativa. Tenho minhas críticas, mas vai lá, tá? O problema disso tudo é o seguinte, copiando o modelo do poder público, as empresas começaram a fazer isso também. Então, vocês têm alguma ideia de como funciona, por exemplo, o processo de... Deixa eu fazer um contexto explicando um pouco melhor. Carrefour, ele é um supermercado muito grande, acho que todos vocês conhecem o Carrefour, e muita gente quer vender para o Carrefour. Tá? Então, assim, produtores querem vender para o Carrefour, Coca-Cola quer vender para o Carrefour, Nestlé quer vender para o Carrefour, todo mundo quer. Por quê? Porque ela é uma rede tão grande, que um contrato com o Carrefour garante receita, ou seja, garante movimento de dinheiro por 3 ou mais anos, porque eles compram volumes enormes. Então, o Carrefour é um cliente super chato mesmo, mas todo mundo quer botar o produto no Carrefour porque é garantia de grandes volumes de venda. Tá? Como o Carrefour tem a força na relação, porque ele é o agente maior, ele usa esse poder. O que o comprador do Carrefour faz, por exemplo, com quem quer vender macarrão? Vocês têm alguma ideia de como funciona uma negociação? Você está querendo vender Carrefour, aí você vai apresentar, você quer vender macarrão para o Carrefour, aí você quer apresentar o produto para o comprador deles. Vocês têm alguma noção de como funciona essa conversa? Vocês já ouviram falar alguma coisa dessa natureza? Não. Posso imaginar, mas eu nunca vi assim por base. Gabi, funciona de um jeito que eu acho desrespeitoso, humilhante e predatório. Faz de conta que o Luiz, ele é o comprador do Carrefour, e nós 4 representamos diferentes marcas de macarrão. Então, você é da Renata, eu sou da Barila, o Lucas é da Marilão, o Marco é da Liane. Cada um de nós vende macarrões que são muito similares, em preço, características, tudo. O Luiz fica sentadinho lá na mesa, ele chama todo mundo no mesmo horário, mesmo dia, fica sentadinho lá na mesa, e ele fala, olha, eu quero 4 tipos de macarrão. Parafusinho, pênio. Qual é o menor preço que vocês conseguem me fazer? E basicamente ficamos nós 4 nos estapeando por causa de centavos. Por quê? E o Luiz fica lá, todo de boa na lagoa, sentado, vendo o pau comer. Por quê? Ele tem a força na relação.
tá? Esse é um efeito muito ruim que acontece quando o mercado é comoditizado. Commodity, gente, é um produto que tanto faz você comprar de um lugar ou de outro. Por exemplo, sal. Tanto faz você comprar sal cisne ou sal lebre. Gelo. Tanto faz você comprar gelo do posto X ou posto Y. Café. Tanto faz. Da Pilão ou brasileiro. Né? Então, na commodity, você não dá preço. Você usa o preço que é dado. Então, por exemplo, o produtor do café, ele não consegue pôr o preço na saca. Ele vai acompanhar os preços e, dependendo do preço, ele vai vender o produto dele ou não, ele vai plantar ou não. Então, são fatores que a gente não tem controle. E por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando você está lidando com empresas, isso pode acontecer? Pode. Por que acontece? Primeiro, porque todo mundo quer vender para a empresa. Sendo chato ou não, humilhante ou não, todo mundo quer vender para o Carrefour, por exemplo. Por isso, as empresas se submetem. Nessa de submissão, né, eu quero vender, quero garantir melhores vendas, eu quero garantir meu faturamento, você acaba destruindo os seus diferenciais. Isso pode acontecer? Pode. Então, por isso, gente, cuidado com esses aspectos quando vocês forem vender. A única forma que vocês têm de se blindar mesmo de processos predatórios é criar diferenciais, tá? É absolutamente a única coisa que vai dar para vocês fazerem para evitar cair nessa, tá? Pessoal, até aqui tá tudo certo? Tá tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês assim, exemplos malucos funcionam, tá? Eu sou uma fã ardorosa de exemplos doidos. Para vocês entenderem algumas coisas de mercado, relação de cliente, formas de pagamento, golpes comuns, porque aquela história, neste momento, agora, vocês não têm muita experiência, tá? Vocês estão construindo, mas neste momento vocês não têm, tá? Vale a pena dar uma olhada em grupos de atendimento de clientes doidos, tá? Então, um grupo que eu até já mostrei em outras turmas, eu não lembro se eu mostrei nessa turma, deixa eu compartilhar aqui uma telinha com vocês. É um grupo que está no Facebook. Gente, a única coisa que vale nessa meleca desse aplicativo são os grupos, tá? Grupos de tipo clientes que não têm razão. Porque eles mostram causos de todo tipo de área, golpes, diferenciais, práticas de mercado, o que funciona, o que não funciona. E geralmente são casos esdrúxulos. A gente ri até de tão malucos que são esses casos, tá? Mas, gente, podendo entrar nesses grupos para vocês aprenderem com experiências malucas de outras pessoas, vai ser legal, tá? Depois vocês procurem aí clientes que não têm razão, peçam para os administradores adicionarem vocês para vocês verem algumas coisas aí sobre atendimento, tá? Mas, bom, voltando. Algumas características da compra organizacional são muito marcantes. Então, deixa eu contar um caso de vida real, tá? Sobre compradores. Gente, comprador de grande empresa é um cara chato. Geralmente é uma pessoa que é muito bem formada. E essa pessoa, compradores de grandes empresas, geralmente ganham bem. E por que ganham bem? Ganham mais do que a média? Gente, curiosamente, para diminuir a probabilidade de desvio de caráter, né? Então, ou seja, você paga um preço premium pela hora de trabalho desse cara, você paga mais para esse profissional, para tentar diminuir a chance de ele ser corrupto, ou seja, de ele favorecer uma empresa ou outra, tá? Isso é prática comum, tanto no poder público quanto no poder privado. Quem lida com o setor de compras e contratação, geralmente é chato, bem formado e ganha bem, tá? Na faculdade, eu trabalhei no setor de compras e contratações da Petrobras. Eu tinha um superior, né? Eu era estagiária de um superior que comigo
e com todos os demais estagiários, ele era um amor de pessoa. Uma das pessoas, assim, mais generosas, queridas, amadas. Ele era uma pessoa maravilhosa, sério mesmo. Me ensinou muito, super gente boa. Agora, eu tinha dó, juro para vocês, eu tinha dó dos fornecedores da Petrobras. Porque, assim, a Petrobras, toda relação comercial, vocês têm que imaginar que é um jogo de poder. Você consegue poder de algumas formas. Ou porque você é especialista em algo que ninguém sabe fazer. Porque você tem dinheiro, você tem porte, então você pode garantir novas recompras. Então, sim, o poder financeiro é grande. O poder, muitas vezes, da raridade. Às vezes, o seu produto não tem nada de especial, mas por ele ser raro, naquele momento ter pouco, esse fornecedor passa a ter muito poder. Mas, em linhas gerais, clientes como a Petrobras deixam a vida do fornecedor um paraíso e um inferno ao mesmo tempo, porque esse comprador, a Petrobras, vai comprar lotes imensos de tudo, mas a exigência, a cobrança e a encheção de saco são sem tamanho. Bom, esse meu supervisor, ele comprava coisas para a Petrobras lá no Mato Grosso do Sul, distribuía para as diversas unidades, etc. E a Petrobras sempre pagou bem. A compra da Petrobras nunca foi por preço, sempre foi por características técnicas. Então, atendeu característica técnica, tem bom histórico, tem portfólio, a Petrobras costumava fechar, tá? Então, o foco da Petrobras nunca foi pagar mais barato, sempre foi contratar o melhor, para evitar erro, tá? Só que uma vez que contratou, que pagou, o setor de compras e contratações fica em cima, mas é um nível absurdo. Assim, de ligar 5, 6 vezes por dia para garantir que o produto foi enviado, para garantir que está tudo certo, para pedir novos laudos. Vocês não têm ideia, é bem hard. E teve uma vez que teve um atraso em entregas de uns canos, um negócio assim, e o fornecedor não entregou no prazo, e aí a Petrobras chamou o cara, o fornecedor, para ir lá para o Mato Grosso do Sul para prestar explicações, né? O moço chegou, vendedor, né? Preparado, confiante, tranquilo, foi lá na salinha de reuniões com o meu ex-supervisor de estágio. Lá pelas tantas, a gente só viu um notebook voando. O meu supervisor de estágio jogou o notebook na direção do vendedor, porque, sei lá, teve uma crise de fúria. Porque meio que assim, sem aqueles canos, as obras ficavam paradas e profissionais, máquinas, etc., alguns milhões parados, que não, enfim, não teve como fazer o serviço porque o cano não foi entregue. Então, o meu supervisor teve um ataque de fúria, tocou o computador no fornecedor, enfim, tá? E a relação comercial, não sei como, continuou, tá? Por quê? Acho que o vendedor, coitado, ele levou um susto do caramba, e preferiu manter essa relação comercial a despeito de quase ter levado um notebook na testa. Eu não sei, assim, acho que é muito equilíbrio emocional. Não sei se eu teria esse sangue frio, para ser bem sincero. Enfim, o caso é, em um mercado organizacional, vocês vão trabalhar com empresas de diferentes portes. Quanto maior o porte, maior o volume, geralmente, tá? Maior o volume de compras de vocês, ou no mínimo, maior o valor agregado. Tá? Então, você vai acabar desenvolvendo um relacionamento muito estreito. Por quê? Valores. São valores verdadeiramente absurdos que você fecha. Assim, é chato você fechar os acordos, mas quando fecha, né, até o contrato se romper, você vai ter um fluxo de dinheiro entrando, que é uma coisa muito boa. Tá? O senão é que precisamente por ser, muitas vezes, uma relação de poder desigual, tenham isso em vista. Nessa relação, gente, uma vez que você fechou contrato com uma grande empresa, é muito bom, mas também é que nem vender alma pro capeta, tá? Você vai ser atormentado em muitas medidas. Só que aquela história, vender para a pessoa física, para o consumidor final, você vai ser atormentado de todo jeito. Então, eu não sei o que é ser atormentado por ser atormentado, que seja pelo menos ganhando alguma coisa, sabe? Desculpem se eu estou sendo muito crua, mas passar raiva todo mundo vai mesmo, então que seja pelo menos ganhando algo,
tá? Essa proximidade que vocês vão estabelecer com o cliente, ela é importante porque é ele que canta a bola do que ele quer. Então, por exemplo, vocês fecharam um contrato grande com a Pernambucanas. E assim, gente, eu já ouvi dizer que a Pernambucanas, ela lançou um app, a Renner também tem um app, Riachuelo também, todas essas grandes varejistas, assim, de lojas de departamento tem. Mas eu também já ouvi dizer que a Pernambucanas, dessas todas, ela é a pior. Porque as exigências vão mudando muito. Como eles vendem até eletrodoméstico, então o tipo de especificidade que eles cobram dos desenvolvedores dos aplicativos é uma coisa de maluco, tá? Mas, enfim, e essa proximidade gera mais cobrança, gera também mais familiaridade, tá? Você acaba, às vezes, especialmente quando é um comprador, uma empresa grande, mas que estabelece uma relação de parceria com o fornecedor, você acaba tendo, por mais anos, compras mais garantidas, tá? Então, enfim, é bacana que vocês pensem nessa questão de custo e benefício. Para vocês ganharem a vida fazendo alguma coisa na área de vocês, vocês têm diversos caminhos. Montar aplicativos, desenhar joguinho, fazer que nem o colega de vocês que montou um aplicativo de figurinha de gatinho, tá? Tem vários canais. Só que, se vocês puderem garantir uma situação em que vocês consigam o maior retorno com o menor esforço, melhor, porque daí vocês conseguem se planejar para criar coisas verdadeiramente novas, tá? Isso, ou vocês garantirem alguma forma de especialidade. Pessoal, vocês já ouviram a história da Lamborghini? Então, para quem não sabe, deixa eu mostrar para vocês. Esses carrinhos feios, peraí. Meninos, Lamborghini são esses modelos de veículos muito feios. Nunca vi ao vivo, caso algum de vocês tenha visto alguma dessas preciosidades, vocês me avisam depois. Mas como que essa empresa foi fundada? Né? E por que é importante ter noção dessa questão de poder em uma negociação? Porque vocês também podem, em algumas medidas, conseguir mais benefícios e mais vantagens em uma negociação quando vocês têm ciência de alguns fatores. Bom, o Lamborghini, ele era um mecânico, morava na Sicília, na Itália, mecânico normal, tá? E essa história que eu estou contando para vocês aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial, a Itália era dominada pelo Mussolini. O Mussolini começou a Segunda Guerra, aliado do Hitler, aliado dos japoneses, e eles três foram contra França, Inglaterra, Estados Unidos e todo o resto, tá? Lá pelas tantas, o Mussolini virou a casaca. E ele acabou, não digo nem aliado, mas ele acabou favorecendo o lado dos americanos, dos ingleses, enfim. Então, os americanos chegaram na Sicília, montaram um posto de guarda avançado lá, para ficar mais fácil de invadir a Itália e arredores durante a Segunda Guerra. O Lamborghini, como eu disse para vocês, ele era um mecânico. E aí, naquela localidade, no meio da guerra, no meio do exército, basicamente, tinha ele para consertar as coisas todas. Para facilitar a vida, né, dos exércitos, o que os generais, os comandantes faziam? Eles mandavam, por exemplo, os jipes, os carros com manuais, para que os próprios soldados aprendessem a consertar sem depender de ninguém, porque senão, né? Vocês têm alguma ideia do que o Lamborghini fez? Nessa altura do campeonato, no meio da guerra, sendo ele o único mecânico daquele lugar? Nenhum? Aumentou o preço? Não. Vocês estão sendo muito ingênuos. Gente, o Lamborghini, ele deu um jeito de se associar ao exército
E ele começou a sumir com todos os manuais. Ele pegava os manuais, estudava os manuais, decorava o que tinha que fazer para consertar tudo e queimava esses manuais. Ele acabou, eu ri, assim, é um caso extremo, tá? Ele acabou se tornando a única referência para consertos de uma ilha inteira de veículos, porque ele simplesmente sumiu com os manuais. E ele acabou conseguindo acordos comerciais tão favoráveis que permitiram a ele ter o valor de investimento inicial para montar a fábrica da Lamborghini, daqueles carrões que a gente viu, tá? Por que eu estou contando essa história para vocês? É para vocês serem picaretas? É para vocês ficarem enganando os outros? Gente, pelo amor de Deus, não, tá? Eu juro que não é isso. Mas o caso é, especialmente quando você está em começo de carreira ou você ainda não tem renome, você ainda não tem experiência, toda venda é um processo de negociação. E existem alguns tipos de poder envolvidos. Sempre vai ter alguém que tem mais poder em uma relação. Sempre vai ter. A questão é tentar garantir que vocês, se não tiverem mais poder, que pelo menos tenham maior possibilidade de negociar, para que vocês não sejam meros aceitadores daquilo que está sendo oferecido para vocês, tá? E essa conversa de poder, de negociação, ela faz todo sentido, porque quando você está vendendo para clientes grandes, naturalmente você é a parte que tem menor poder. Então, vale a pena, por exemplo, vocês procurarem ter especialidades, se informar muito bem sobre os procedimentos da empresa, vocês buscarem prestar atenção àquilo que é solicitado e também aquilo que você imagina que vai ser solicitado para você apresentar ideias mais completas. Então, é importante você ficar com o radar ligado mesmo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tinha um tópico aqui que eu queria discutir com vocês um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais aprofundada. Peraí. Cadê? Tá aqui, achei. E aí agora é algo mais específico, eu acho que neste momento, para o caso do Marco, tá? Marco, ele tá neste momento com foco em venda de produtos, tá? A gente pensa que para vender produtos, basta entregá-los. Basta que eles tenham design, que eles tenham preço, que eles tenham qualidade. Mas, tanto para venda para pessoa física quanto para pessoa jurídica, é muito importante que a gente crie estratégias de encantamento. Então, quando você está vendendo um produto, como por exemplo uma xícara, a pessoa já está comprando exatamente aquilo que ela quer, tá? Então, no mínimo, você vai atender as expectativas dela. De alguma forma, você tem que fazer com que a pessoa se encante. E isso você não consegue fazer mexendo muito no produto, porque a pessoa já comprou o produto porque ela quis ele daquele jeito, ela não queria nada diferente. A gente consegue fazer isso agregando serviços, tá? Por exemplo, vamos supor que nós todos, a gente decida fazer um passeio, tá? E a gente vai conversar, e daí nós escolhemos, deixa eu pensar um lugar que a gente pode passear, nós escolhemos ir para São Paulo passear. Tá? Então, a gente decidiu ir para lá, para ir para os bares, para ver gente bonita, para tomar cerveja. Bom, menos o Marco e o Vitor, acho que não bebem, mas sem problema, eu bebo por vocês. E vocês ficam olhando. Mas a gente foi lá passear. E daí, a gente vai frequentar 2 tipos de lugares. Lugares mais simples, digamos assim. Então, a gente vai, por exemplo, deixa eu pensar, algum bairro mais simples, onde tem bares mais simples, não no Tatuapé, não na Vila Mariana. A gente vai para a Zona Leste,
a gente vai para a Zona Leste, né, perto de bairros um pouco mais afastados de periferia, e lá a gente vai comer bastante, beber bastante, mas o preço será menor, mas também não dá para a gente imaginar, a gente, pelo preço, pelo lugar, a gente não vai imaginar um super atendimento, tá? A gente já vai preparado para isso. E outra coisa que a gente vai passear, a gente vai para os barzinhos lá da Vila Olímpia, tá? A Vila Olímpia são bares assim mais chiques, mais bonitos, a gente vai conhecer, vai passear, vamos ver gente bonita. E a gente vai esperar um bom atendimento. A gente está pagando caro, então a gente já espera que seja uma coisa assim, over. Se o atendimento for muito bom, tá? Ele, de fato, pode gerar mais vínculo, mas ele tem que ser muito bom, porque a gente já espera um atendimento maravilhoso desses bares mais caros. Agora, dos bares mais simples, lá da Zona Leste, a gente não está imaginando muita coisa. Então, justamente por a gente não esperar muita coisa, quando o atendimento é razoável o suficiente, isso gera fidelidade, tá? Então, o que significa um bom serviço? No caso de um restaurante, você vai pedir uma comida, por exemplo, aqui a gente está em 5 pessoas, você vai pedir uma comida, que cheguem os 5 pratos que a gente pediu, todos ao mesmo tempo e todos quentinhos. Por quê? É chato numa mesa de 5? Primeiro chega do Lucas, daí chega do Gabriel, 20 minutos depois chega do Luiz e o meu chega dali a 1 hora. Né? Então, um restaurante, um barzinho que tem um serviço bom de atendimento, eles cuidam para que tudo numa mesa chegue mais ou menos na mesma hora. Segundo, que as bebidas estejam geladinhas. Terceiro, que a comanda seja separada. Então, existem alguns critérios que a gente pode fazer com o nosso produto que fazem com que o cliente goste e prefira, tá? Então, quando você vai para um restaurante, você nunca está pagando só comida. Se fosse só comida, você fazia na sua casa. Você está pagando pelo ambiente, você está pagando pelo atendimento. Quando a pessoa está, por exemplo, comprando do Marco uma corrente, uma pulseira, a pessoa espera, no mínimo, design, qualidade e preço. Agora, aquilo que você puder agregar como serviço, por exemplo, rastreamento, clube fidelidade, cupom promocional, indique um, ganhe não sei o quê, cupom de aniversário, no dia do aniversário da pessoa, ela recebe um cupom com algum desconto, alguma coisa. Enfim, qualquer serviço que vocês puderem agregar a produto vai ser uma coisa muito boa, tá? Por que eu falo isso? Porque, especialmente na área de tecnologia, se preocupa muito com a tecnologia e pouco com o pós-venda. E pouco com a satisfação, com o quanto a pessoa quer, com o quanto você vai criar elementos de ligação. Então, por exemplo, o Gabriel, ele acabou de comprar um telefone maravilhoso, tá? Ele estava super de olho, saiu aquele, como que chama? Saiu da Xiaomi o Mi Lite. Não, é o Mi Note. Saiu o Mi Note 11, custa R$6.000, mas o Gabriel falou, nossa, eu vou comprar porque vai ser bom para mim, que não sei o que, que peripique, beleza. O celular, tecnicamente, é muito bom. Mas no segundo dia que o Gabriel pegou o celular, o priminho dele, de 5 anos, pegou o celular e, olha, ele sabe voar! Jogou e, pei, adeus celular. O Gabriel vai tentar ligar para a Xiaomi chorando aos prantos, tentando pedir ajuda. Sem surpresa nenhuma, Gabriel não vai conseguir assistência. Por quê? Porque a Xiaomi tem postos de atendimento muito restritos ainda no Brasil, infelizmente, e que não vão cobrir esse tipo de dano causado pelo priminho amado do Gabriel. Ao passo que o Luiz, ele falou o seguinte, eu vou comprar um iPhone. Aí ele foi lá, comprou um iPhone 12, gastou também uns R$7.000. Aí, o priminho do Luiz, olha, Luiz, esse celular sabe voar. O celular do Luiz vai quebrar, tá? Mas ele vai conseguir ter algum tipo de assistência, tá?
Então, assim, gente, atualmente no mercado de tecnologia, existe uma grande demanda, tanto por desenvolvedores de tecnologia, quanto também por pessoas que consigam melhorar a experiência de compra, ou seja, consigam fazer com que o cliente seja fidelizado pela experiência pós-compra, seja quando o produto precisa de assistência, quebrado, essas coisas, ou então, numa situação extrema, que nem a Samsung está fazendo agora. A Samsung oferece pacotes de promoção muito bacanas para quem vai comprar um celular novo e apresenta um antigo como entrada. Tá? Então, são todas diferentes formas de você tentar fidelizar o seu cliente. Isso vale, gente, tanto para cliente pessoa física, quanto também vale para pessoa jurídica. Tá? E aí, por que é importante você manter esse tipo de satisfação? Porque muita gente pensa assim, fechei o contrato e tô feito. E esquece da relação comercial. E é pouco inteligente, porque geralmente contratos organizacionais, eles têm um prazo. E se o produto for bom ou o serviço for bom, né, mas assistência, pós-venda, comunicação, alguma coisa ali azedar, há uma chance muito grande daquilo não ser fechado novamente, tá? E isso é uma coisa muito chata e super séria. Né? E tem algumas coisas que, assim, são muito problemáticas, né? Porque você precisa considerar, assim, quando você está lidando com clientes com poder de compra grande, que compram muito, que vão demandar muito esforço, você precisa considerar não só como você vai atender essa criatura, mas também você tem que considerar aquela possibilidade que eu já comentei com vocês agora há pouco, porque o Marco levantou a bola também, de você prestar atenção que não adianta, por mais que você esteja atendendo um cliente que é muito bom, não adianta você jogar todas as fichas em uma única possibilidade, porque você pode cair do cavalo, tá? Você pode cair do cavalo e provavelmente você vai cair do cavalo. Qual que é a parte triste? Existem setores inteiros, cidades inteiras que ficam na dependência de um único segmento, tá? Vocês já ouviram falar, por exemplo, da Fordlândia? Acho que fica mais fácil mostrar para vocês. Gente, a Fordlândia é uma cidade fantasma. Existe aqui no Brasil e ela tem esse nome porque o Ford, o criador lá dos carros, ele tentando garantir a borracha aqui do Brasil para fazer pneu, essas coisas, ele construiu uma cidade e uma fábrica no meio do Amazonas, no meio do nada. Tá? Só que aconteceu uma série de problemas ali dentro dessa fábrica, começaram a plantar borracha mais barata em outros lugares do mundo. Então, basicamente, o estado do Amazonas, do Acre, praticamente faliu e as cidades ficaram abandonadas, cidades inteiras estruturadas, tudo com dinheiro do setor privado, mas simplesmente acabou e acabou, tá? É o risco que a gente tem quando a gente escolhe o comprador organizacional, entre aspas, errado, tá? Deixa eu mostrar para vocês um vídeo, gente, mostrando especificamente do que aconteceu com Detroit, tá? Detroit é uma cidade norte-americana que é onde funcionavam as fábricas da Ford, e com o passar dos anos, as fábricas saíram de Detroit e foram para outros cantos do mundo, inclusive o Brasil. Eu queria mostrar para vocês o que aconteceu com essa localidade. Só que eu vou ter que parar a gravação, porque é aquela história. Se isso ficar no vídeo ou jogar no YouTube, vão derrubar esse videozinho. Peraí, vou pausar aqui. Pessoal, voltamos. Então, assim, por exemplo, aí alguns dados curiosos sobre essa cidade de Detroit, né? Que, assim, refletem o que acontece com uma sociedade, com o comércio, enfim, com as pessoas que ficam em um lugar em que tomam uma decisão estratégica equivocada. Vocês já assistiram aquele filme Robocop?
Tanto a versão de... O novo vive cenas, eu acho. Eu acho que não chega a ver tudo, não. Uhum. Tem a versão nova, a versão antiga. A versão antiga, especialmente, mostra assim, um cenário de caos social, depredações, gangues. Enfim, o filme foi filmado em Detroit, porque na época Detroit era considerado um lugar assim, fim dos tempos, tipo Mad Max, tá? Quem aí já ouviu falar de uma banda que se chama Nirvana? E não Norvana, por favor. Eu já. Bom, o Gabriel bom, acho que talvez vocês tenham ouvido falar pelo menos do Kurt Cobain, né, que era o vocalista dessa banda, que morreu quando tinha 27 anos. Mas, enfim, essa banda era composta de pessoas que eram ali da região de Detroit. A região toda passou a ter problemas muito sérios, sociais, econômicos, por causa do fechamento das diversas empresas aí do setor automobilístico. E, sem surpresa nenhuma, esse tipo de coisa gera caos social. Nirvana, os integrantes são filhos, né, desse caos social. Não por acaso, o estilo de música grunge surgiu lá e, enfim, tem relação direta com a decadência que o lugar vivia, tá? O ponto é que uma das formas que a gente tem de se destacar nesse mercado organizacional, uma delas eu já falei para vocês. Primeiro, construir portfólio. As pessoas e empresas, lembrando que empresas são constituídas de pessoas, a gente gosta de ver referências, a gente gosta de saber para quem essa empresa vendeu, por que ela é tão boa, a gente gosta de ouvir recomendações. Inclusive, publicidades, os publis que os blogueiros e vlogueiros fazem, nada mais são do que o reflexo da sociedade humana. A gente quer comprar produtos recomendados. Não por acaso, por exemplo, Fátima Bernardes anuncia produto tal, Gisele Bündchen anuncia não sei o quê, porque são símbolos. E a sociedade humana, acredita nessa força da recomendação. Então, é importante ter portfólios e procurar clientes interessantes, tá? Para você poder montar a carteira mesmo. E outra coisa que é muito bacana, gente, é vocês considerarem um ponto que a gente já começou a falar aqui em aula, que é construção de marca. Uma das formas que você tem de se diferenciar é você construir uma marca que seja reconhecidamente boa, tá? Por marca, eu não estou querendo dizer que vocês vão montar um slogan, tipo, para concertos urgentes, Luiz Gustavo já, sabe? Não é isso. Não é fazer uma figurinha, não é isso, tá? Quando estou falando de marca, eu estou falando de marca de alguma empresa que vocês podem constituir e também, por que não dizer, marca pessoal, tá? Como que você constrói uma marca empresarial ou uma marca pessoal? Gente, principalmente focando em reputação e imagem. Então, para muitas coisas que vocês farão daqui para frente, tão importante quanto saber fazer é saber mostrar da forma correta e saber apresentar uma reputação que seja apropriada para o segmento em que você está, tá? Então, para marketing pessoal, para a constituição de marcas empresariais, reputação, marcas são super importantes porque ajudam vocês a filtrar melhor o cliente, tá? Então, por exemplo, se alguém quiser um serviço feito rapidamente, a pessoa vai procurar alguém que tenha diferenciais, que tenha reputação de entregar algo rápido. Se a pessoa procura algo com características, por exemplo, um pouco talvez mais artísticas, né? Sei lá, um aplicativo, alguma coisa, tem que procurar uma pessoa que tenha compatibilidade com esse perfil de reputação, tá? Então, por isso, a construção de marca pessoal e de organizacional ajuda muito a organização a se manter minimamente diferenciada, tá? Agora, quanto tempo será que demora para fazer isso? Esse é o problema, tá? Para a gente pensar em construir uma marca,
a gente tem que saber que é um negócio que toma tempo. Por isso mesmo, é bacana você começar a se perguntar desde já. O que será que eu quero ser? O que será que eu sou? O que eu dou conta de fazer? Tá? E dependendo daquilo que você quiser, você moderar o seu comportamento, ações e profissão para isso, tá? Porque dependendo daquilo que você quiser, você vai ter que projetar uma imagem, uma marca ou outra, tá? Exemplo bobo. Dentro da grande área de gestão, nós temos alguns cursos. Então, tem o curso de administração, curso de contabilidade, curso de economia. Administração, cuida da empresa, porta dentro. Tá? Economia, mercado, empresa, porta fora. É entender inflação, taxa de poupança, desemprego, fatores que a empresa não tem controle. E tem os contabilistas, que basicamente contam dinheiro. Tá? Então, o contabilista faz a mensuração financeira do dinheiro que a empresa ganha. Tá? O que isso tem a ver com o conteúdo que eu estou dizendo agora? Tem a ver o seguinte, alguns comportamentos exibidos por profissionais caem muito bem em uma profissão, mas em outra não. Então, por exemplo, todo mundo aí já ouviu falar de algum coach. Alguém que fala, que tem uma teoria, que acorde cedo e seja feliz, conquiste sucesso. Cada um já ouviu falar de algum, tá? Esse tipo de postura, ele é muito aceito, por exemplo, entre psicólogos, administradores, ninguém estranha, tá? Inclusive, tem uma área que se dedica a isso, que por acaso é a minha. Mas esse tipo de conduta em um profissional, por exemplo, da economia ou da contabilidade, seria muito mal visto. Porque ambas as profissões, economia e contabilidade, são profissões um pouco mais objetivas e que lidam com dados numéricos concretos. Então, por isso, se aparecesse um economista, showman, falando de vamos acordar cedo, andar de bicicleta, tomar suco verde, você é dono do seu destino, essa pessoa provavelmente seria zoada por todos os colegas e por outras pessoas, né, de profissões correlatas, tá? Isso tudo para dizer o seguinte, a gente precisa pensar o que a gente quer, o que a gente dá conta e que marca vai projetar, tá? Porque com base na construção de reputações, vocês têm maior ou menor chance de chegar aos clientes que vocês querem, tá? Agora, falando de forma objetiva, hoje nós estamos no campus Monte Carmelo. Hoje nós não temos uma empresa júnior e hoje nós não temos uma incubadora. Porém, estando em Monte Carmelo ou não, nós todos estamos na UFO. E na UFO tem um lugar que se chama CIAM, que é a incubadora da Universidade de Uberlândia. Tá? O que eu ia sugerir fortemente a vocês, gente? Procurarem essas incubadoras, visto que a gente não tem empresa júnior, mas enfim, procurar essas incubadoras e tentar se candidatar aos processos seletivos, porque vocês conseguem trabalhar à distância. Porque, lembra, vocês precisam de portfólio e vocês precisam entender um pouco mais de mercado. A vantagem das incubadoras é que você tem um crescimento um pouco mais estruturado. As empresas são menores, estão aprendendo e vocês também estão aprendendo. Então, vocês têm mais chances de conseguir algo mais bem sucedido, tá? Essa incubadora, ela lida com projetos de tecnologia, tá? Mas, por exemplo, em Sertãozinho, uma cidade que fica do lado de Ribeirão Preto, tem uma incubadora de empresas que foca em empresas do varejo normal. Então, por exemplo, tem gente que faz sabonete, tem gente que faz vela, tem gente que está fazendo roupa e também, Marco, tem gente que está desenvolvendo linhas de acessórios. Não sei se você já ouviu falar. E com alguma regularidade, essas pessoas procuram apoio, sabe? Seja de alguém que entende de sistemas, alguém que entende de marketing. O ponto é legal vocês começarem a se abrir mesmo para essas experiências, para vocês entenderem melhor um pouco como funciona, especialmente o mercado organizacional, que eu acho que é o que, de longe, vai ser mais interessante para vocês, em termos financeiros e também profissionais, tá? Deixa eu mostrar para vocês
um outro vídeo, deixa eu parar a gravação de novo, esse fala da construção de marcas, mais especificamente da Coca-Cola, tá? Para quem não sabe, a Coca-Cola tem 130 anos, então a marca levou um tempo para ser construída e hoje tá aí. Inclusive, se tem uma pesquisa, que foi feita recentemente, que mostra o seguinte, vamos supor que um dia aliens invadam o planeta Terra. Se esses aliens ficassem com raiva da Coca-Cola e destruíssem todas as fábricas, todos os postos de distribuição, todos os caminhões, tudo de tudo, todas as garrafas, tudo, só a marca Coca-Cola já garantiria recurso financeiro levantado no mercado suficiente para construir 6 vezes o que ela tem de estrutura hoje em dia, tá? Porque a marca tem valor. E existem marcas que valem mais do que países. Então, por exemplo, hoje, a marca Uber, ela vale mais do que o PIB do Chile, tá? PIB é Produto Interno Bruto. O conjunto de todos os produtos e serviços vendidos no Chile em um ano, no caso 2019, é mais ou menos a mesma coisa o que vale a marca Uber. E eu nem estou falando do quanto o Uber lucra, estou falando só de marca, né? O quanto vale essa reputação. Então, tem valor você investir nisso? Gente, tem e tem bastante. Deixa eu pausar aqui a gravação para mostrar para vocês. Espera aí. Pessoal, esse é um profissional da área de marketing, né? Falando aí sobre proposições, né? O que você deve pensar ao construir uma marca. E tem uma coisa muito importante que ele chegou a citar, mas ele não aprofundou, e que eu acho que é muito bacana, que isso seja passado a vocês antes cedo do que tarde. Antes cedo do que tarde. A gente vai falar disso um pouco mais depois, mas é bom destacar um pouco isso. A gente fala de marca, tem a ver com consistência, tá? Então, quando a gente fala de construção de marcas, de reputação, a gente está falando de consistência de comportamentos. Quando uma pessoa apresenta comportamentos consistentes, a gente se mostra mais propenso a confiar em uma pessoa, tá? Deixa eu procurar aqui um material para mostrar para vocês, que eu acho que seria bacana. Peraí. Espera um pouquinho. Estou abrindo aqui um outro material que eu acho que vai ser bacana para vocês. Então, o que significa você ter consistência de comportamento? Significa o seguinte, não é que você não vá mudar, tá? Não é que você não vá se manter atualizado, não é que você não vai ficar parado que nem parado no museu, tá? Quando você confia em alguém, você tá tendo uma expectativa positiva de que aquela pessoa não vai te zoar. Você está dando um voto de confiança. E a gente se sente mais propenso a confiar em pessoas que apresentem comportamentos explicáveis e justificáveis mais ou menos na mesma linha, tá? Quando a pessoa, ela até muda, ela até evolui, mas fica mais ou menos restrita a um conjunto de valores. Então, para você confiar em alguém, você tem que sentir consistência, tá? Vou dar um exemplo que talvez o Gabriel e o Luiz não saibam, tá? Mas vocês já ouviram falar da pessoa. Aqui no estado de São Paulo, nós temos atualmente um governador que se chama João Dória, tá? E, gente, eu juro por Deus, eu não estou fazendo uma avaliação pessoal e também eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando só uma coisa que está acontecendo agora aqui, tá? Posto isso. Aqui no estado de São Paulo, o governador ele sofre duras críticas, mesmo ele tendo feito coisas boas na pandemia, ele nunca deixou de ser criticado. Ele sempre foi muito criticado, tá? O motivo das críticas é bastante diverso, mas em linhas gerais, o que as pessoas falam? Que ele não é consistente, tá? Por que isso? Porque durante as eleições, ele dizia uma série de coisas, ele declarou apoio, por exemplo, a diversos políticos, que meses depois parece que deu amnésia na pessoa e a pessoa simplesmente mudou de ideia radicalmente, tá? Então, o motivo pelo qual, mesmo tendo publicidade e mesmo tendo resultados,
esse político, ele enfrenta grande resistência por parte da população, porque a marca que ele transmite não inspira confiança para alguns segmentos da população por causa de ações inconsistentes anteriores, tá? E isso, gente, são pesquisas eleitorais sinalizando a mesma coisa, tá? Então, quando a gente está falando de construção de marca, a gente está falando de construção de confiança. E confiança, a gente não simplesmente dá. A gente faz uma avaliação de situação e a gente define se vai confiar, se não vai. Por exemplo, vocês estão querendo comprar, por exemplo, um celular. E aí vocês estão na internet, no Google pesquisando, aí aparece, sei lá, lojinha do tio Toninho, vendendo celular iPhone XP de 11 mil reais por 1.500. Gente, vocês vão comprar? Sabe? Não vão, né? Mesma coisa, se vocês forem abrir o celular de qualquer um de vocês em mensagens, vai ter algo assim: olá, viemos outra vez comunicá-lo que a sua conta encontra-se com bloqueio. Tipo, todo mundo recebe esse tipo de coisa. E é óbvio que vocês não vão responder, porque vocês têm um mínimo de noção que algumas coisas não dá para você confiar, tá? Porém, agora falando de marcas, para você escolher confiar em alguém, você tomar a decisão de confiança, tá? Isso pode ser reforçado com marcas que inspirem integridade e confiabilidade. Como que você faz isso? Primeira coisa, você confia em alguém que parece íntegro. Então, por exemplo, o McDonald's a vida inteira fez propaganda para falar que o hambúrguer não é feito de minhoca, tá? Porque tinha essa lenda urbana que o McDonald's usava hambúrguer feito de minhoca. Por que isso, gente? Porque ele se preocupava com a integridade da marca, né? Ele falava, gente, como que o cliente vai vir aqui comer meu Big Mac e vai achar que o Big Mac é feito de minhoca, né? Então, empresas tomam todas as medidas possíveis para tentarem, ao menos, parecer ser íntegras, tá? Segundo fator é a consistência. Como eu disse, comportamentos estáveis e esperados ao longo do tempo. Ninguém confia numa pessoa que hoje fala uma coisa e pouco tempo depois, do nada, muda de ideia. A gente acredita em mudança, a gente até acredita, mas quando ela é gradual e existe um processo, quando a coisa é muito do nada, gente, eu não sei para vocês, mas para mim parece falso, tá? Mesma coisa, né? Luiz tem namorado. O menino aprontava, ela brigou com ele, aí ele pega, acorda hoje e fala, hoje eu sou um novo homem. Gustavo, desculpa, cara, você tem que ter consistência de comportamento. Se você se mantiver na linha durante alguns meses, aí tudo bem. Agora, hoje você acordou e falou, sou um novo homem, ficou 15 dias de boa, e 15 dias depois já tá saracoteando por aí de novo, não tem consistência de comportamento, não dá para confiar, tá? Dizem por aí que o melhor preditivo de futuro é o passado. Então, vale a pena avaliar o histórico de pessoas e empresas para ver se há consistência, tá? Terceira dimensão, gente, é a abertura. A gente confia em marcas que têm abertura a sugestões, a críticas, a posicionamentos. Marcas que escondem informações, que mentem, que ocultam informações importantes, elas passam uma sensação aí de falta de comprometimento, de falta de confiabilidade. Pessoal, tá dando para entender até aqui? Tá tudo certo? Sim. Beleza. Assim, professor, vocês podem pensar nisso em questões de vida particular, inclusive. Vocês conhecem alguém e vocês percebem que a pessoa não fala absolutamente nada sobre a vida pessoal. Nada. Tá? E tudo bem, é o estilo da pessoa, existem pessoas que escolhem por abrir mais ou abrir menos suas próprias vidas. Mas quando você percebe que não existe a menor abertura, tá? A pessoa não se abre para o diálogo, não fala sobre os próprios pensamentos, não revela nada do que acontece dentro de si,
Isso pode soar suspeito e estranho, e com marcas acontece exatamente a mesma coisa, tá? Quarta dimensão da confiança, que nos ajuda a construir a confiança, decidir confiar em alguém, é a lealdade. Lealdade, gente, é a expectativa positiva de que a pessoa não vá prejudicar a gente, tá? Então, quando você vê que uma marca é leal, defende seus clientes, procura apresentar benefícios, você vai comprar sempre. Então, a gente já viu aqui na aula diversas vezes, vídeo de moto lá da Harley Davidson, vídeo do iPhone, a gente sempre fala. Por quê? A comunidade que compra esses produtos é leal porque a marca apresenta sinais de lealdade. Por exemplo, dando desconto para quem já tem o celular da marca, para quem já tem uma moto da marca, criando clubes de compras. Tudo isso dão sinais de lealdade, ou seja, a empresa te defende, está te recompensando por acreditar nela, né? E a construção de marca passa por você ser capaz de transmitir lealdade ao seu cliente. Então, você dá lealdade e espera lealdade em troca. E, por fim, competência. Uma marca não é nada se ela parecer uma marca picareta. Então, uma marca ela precisa mostrar competência extrema, ou seja, ela dá conta de fazer, ela dá conta de mostrar, ela existe para isso, tá? Essas 5 dimensões da confiança, elas são cruciais para a liderança, para que vocês construam atributos para futuramente vocês serem líderes e também para a construção de marcas, tá? Então, especialmente para quem está desenvolvendo uma nova empresa, está pensando em produtos e serviços, as marcas que vocês forem estabelecer, elas têm que apresentar esses 5 critérios, tá? Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Bom, meninos, então, eu acho que por hora é isso, sabe? É evidente que na nossa aula gravada tem muito mais coisa, né? Aliás, várias coisas mesmo, mas sugiro que vocês assistam a aula, né? A aula é bastante focada no nosso material didático, e assim, eu sempre tento ir um pouco além do que está no slide aqui na nossa aula, para a gente poder pensar de que forma eu consigo usar isso em função da minha carreira. Como que eu consigo melhorar, me destacar, tá? E pensem um pouquinho, gente, mesmo, sobre construção de marca pessoal. Não estou falando que é para vocês saírem fazendo cartão de visita e fazer um blog, não é isso, tá? Mas vocês são profissionais, né? E ter uma marca pessoal, ter uma característica única, ter diferenciais, vai fazer mais bem do que mal para vocês no futuro, tá? Meninos, então, com isso eu me despeço, agradeço demais a atenção de todos vocês. Quem não me procurou até agora para falar sobre a pesquisa de mercado, Gabriel e Gustavo, por favor, gente, não vai deixar isso por último, tá? Então, meninos, muitos beijos e vejo vocês semana que vem. Tchau, pessoal.